Verdade. Porque se nós não tivermos pousado atento a ouvir a palavra de Deus, a gente vai sair daqui sem entendimento. Então, na hora que você estiver lendo, pega a sua Bíblia, entendeu? Fique bem à vontade na presença de Deus, sim, mas atento para ouvir e entender o que Deus quer falar contigo. Se você está aqui neste culto racional, você está nesse culto, Deus está falando com a gente. Às vezes a gente fica com a mente muito preocupada em casa, com o trabalho, com a visita que a gente vai fazer. O domingo está começando agora. Então se esvazie de tudo e preste bem atenção na hora da palavra. Porque quem está no culto somos nós. Então Deus quer falar com a gente. Amém? Então vocês, na hora que quando estiver lendo, pegue sua Bíblia, observe o detalhe, até uma vírgula fala com a gente. Até um ponto Deus quer falar com a gente. Porque Deus, Ele quer hoje fazer uma história nova para nossas vidas. Você de repente já está cansado ou cansada. Já foi em vários cultos, em várias reuniões. Mas nós determinamos hoje que seria hoje um culto diferenciado. Seria um culto de libertação de mente. Hoje Deus vai abrir a sua mente. Você vai entender aonde você estava errando. Você vai entender aonde que você não pode mais errar. Você vai entender o caminho que Jesus quer que você segue. Você vai entender até aos detalhes que o Senhor Jesus vai abrir sua mente. Vai mostrar para você na palavra. Espera aí, aqui que eu estou errando. Não vou errar mais. Não vamos vacilar. Mas vamos estar nesta manhã despertados nessa palavra. Amém? Jesus te abençoe. Bom dia a todos. Nós vamos ler a história de Ananias e Safiras e vamos ler a história também de uma família na época de Josué e também sobre Abigail. Abigail era uma mulher sábia, inteligente. Bom dia a todos. Vamos lá. Atos 5, do versículo 1 em diante. Posso ler? Vai ouvir. Está escrito assim. Eu vou dar um parecer para vocês entenderem melhor, porque se eu for ler toda essa história aqui, a gente vai perder muito tempo. Ananias e Safiras, eles ouviram falar das coisas maravilhosas que estavam acontecendo na época dos apóstolos. Então eles resolveram fazer parte daquele grupo. Mas só que Ananias e Safira não tinham se convertido. Eles simplesmente fizeram parte daquele grupo. Só que quando Ananias e Safira viu que Barnabé, ele vendeu tudo que tinha e deu para a obra de Deus, colocou aos pés dos apóstolos, eles também resolveram fazer o mesmo. Mas só que Ananias e Safira não imaginavam que Deus ia abençoar e eles iam vender aquele campo, ou seja, aquela terra deles, e o valor ia ser muito alto. E pelo fato do valor ser muito alto, eles entraram em acordo entre si e reteram parte do valor. Desde o momento que eles venderam a propriedade, era deles. Era deles. Mas quando eles falaram que ia dar para
Deus já passou a não ser mais dele. E nisso que foi o pecado de Ananias e Safira. Ananias e Safira mentiu para o Espírito Santo e para os homens de Deus. Vamos ler o que aconteceu nessa história? No versículo 1, Atos 5:1. E, entrando certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, levando o restante, pois depositou aos pés dos apóstolos. Ela fez como Barnabé fez. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: Ananias, por que mentiste contra o Espírito? Por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. Não é verdade que, conservando, a propriedade não seria seu? E depois de vendido, o dinheiro não estaria em teu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus. Muitas das vezes, nós, com a nossa preguiça espiritual, a gente não vigiamos o que nós falamos. Às vezes a pessoa ela pensa que aquela pequena mentirinha não vai surtir um resultado no mundo espiritual. Vai, minha amiga, meu amigo. Por causa dessa decisão de Ananias e Safira, eles morreram. Eles foram consumidos por Deus. A Bíblia diz assim, ó, no versículo 4. Não é verdade que, conservando, a propriedade não seria sua, depois vendido, o dinheiro não estaria em teu poder? Por que decidiste fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para o homem, mas para Deus. No 5, ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio um grande temor na congregação. Às vezes você acha que quando você decide dar seu dízimo, decide fazer um voto com Deus, quando você fala, eu vou orar, Senhor, meia-noite, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso, você não cumpre. Você sabia que você está em pecado diante de Deus? Quando nós, a Bíblia diz, quando nós nos aproximarmos diante de Deus, temos que ter cautela, temos que falar pouco, nós temos que ouvir mais. Então Ananias e Safira, eles foram destruídos fisicamente, morreram fisicamente. Hoje, creio eu que não acontece esse tipo de morte instantânea, mas acontece a morte espiritual. Você perde a paz, você perde a tranquilidade, acontecem coisas sobrenaturais que você não compreende. Algo que estava tudo certo, do nada muda.
muda. Por quê? Porque você prometeu algo para Deus e não cumpriu. Temos que ter muito cuidado com o que nós prometemos a Deus. Deus, Ele não é menino. Deus, Ele não é um amigo humano. Deus é Deus. E a Bíblia diz que não teve tempo de arrependimento nessa situação aqui. A morte foi instantânea. Tem acontecido isto instantaneamente na vida de muitos homens e mulheres de Deus. Não é verdade, Rô? Sim, e às vezes é um detalhe, né? Às vezes não é só um dízimo, uma oferta, às vezes é uma atitude. Às vezes você fala assim, poxa, vou fazer isso aqui para Cristo. Quero aprender para fazer na obra. Eu lembro que quando eu tomava conta de criança, né? Fui tia, 3 anos. Trabalhei com as crianças. Então eu não ficava preocupado ou preocupada com nenhuma pessoa que estava em volta. Eu falei para Deus que eu ia fazer. Então o que acontece? Esses 3 anos foi 3 anos de bênção na minha vida. Eu orava pelas crianças, eu levava o lanche, aí as pessoas chegavam assim, mas Rose, não há necessidade, só você. Tem tantas tias. Na época tinha 7, né? Mas nessas 7, Deus falou foi comigo para fazer. E eu fazia com muito amor. Às vezes, em cima da hora, fazia uma gelatina para levar. A reunião das crianças era 10 horas da manhã. E às vezes, eu já cansada, às vezes ia com a vigília do grupo jovem. Não, eu vou fazer, eu vou acordar cedinho, vou fazer gelatina e vou botar. E quando faltava a luz, eu ficava querendo chorar. Falei, não, porque faz essa gelatina funcionar. Essa gelatina tinha que estar pronta ontem, mas eu tive que ir para a vigília, tive que ir cedo, sair cedo de casa. Aí eu fazia gelatina. Chegou uma época que eu tinha que fazer uma mesa farta de frutas, né? Mas não ficou só para mim, ficou para todo mundo ajudar. Só que se todo mundo fizeram que nem Safira aí, ó. Anani e Safira não quiseram ajudar, apoiar. O que houve? Eu fui para as feiras, eu fui para pedir no sacolão, peguei o carrinho de feira e fui pedir. Olha, aquele dia Deus mostrou que quando Ele pede, Ele garante. Eu trazia, o carrinho não deu conta. Teve um rapaz que falou assim, eu vou pedir para levar de carro lá na igreja. Para vocês terem ideia, teve caixotes de banana separado, melão, melancia. E não é nada estragado não, bom. Ó, eu vou honrar, vou abençoar e tenho certeza que Deus vai fazer um milagre na minha vida. Eu falei, eu vou voltar aqui depois para falar com o Senhor. O que Deus fez? Eu vou mostrar as fotos das crianças. Nós fizemos, como eu prometi a Deus, que ia ter a manhã de frutas para as crianças. Aquele dia as crianças saíam de sacolas para casa, de fruta para casa, comeram até dizer chega. E as tias falavam assim, Rose, você não teve vergonha de ir para a rua pedir? Não é para mim, é para a obra. E o Senhor Jesus abençoou. Eu louvo e agradeço a Deus. Então às vezes é um detalhe que faz toda a diferença. Se você... Aí uma certa vez também, não tem coisa melhor que você falar de você mesmo, né?
Uma certa vez eu estava passando por uma dificuldade muito grande, né? Nessa época eu era mãe solteira. Aí eu falei, poxa, não vai ter uma ceia, não vai ter Natal. Vai ter Natal porque eu estou com Cristo, mas não tenho nada para colocar, nada para fazer. Aí eu fui no 15, eu nem queria ir. A minha filha me chamou, aí eu fui, né? Aí naquela oportunidade, eu estava passando perto de uma sogra, achei um enroladinho assim, nem imaginei que era dinheiro não. Aí eu peguei, né? Quando eu peguei, não tinha nome, só tava o dinheiro mesmo. Aí eu nem contei, só falava assim, vou tirar o meu dízimo. Vou tirar o do meu Senhor e daqui a pouco eu vou lá comprar. Quando eu cheguei lá no mercado, quando eu fui contar, poxa, R$250 na época, há 6 ou 7 anos atrás, é coisa pra caramba. Mais de 7 anos atrás disso. E aquele dia eu fiz a ceia. Deu pra comprar tudo e ainda ajudar na obra, ainda ajudei, tirei o dízimo. Primeira coisa que passou na minha cabeça, vou tirar o dízimo, eu tirei total. Eu tirei e aquela quantidade que tinha de dinheiro, eu tirei o 10%, sem mexer. Então, é assim que Deus trabalha. Amém? Então, nós temos que levar as coisas de Deus a sério. A Bíblia diz em Atos 8, 5:8. Então Pedro dirigiu a ela e perguntou: diga-me, foi por este valor que você vendera aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por este valor. Então Pedro disse: por que você entrara em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, eles também levarão também você. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Então você vê, às vezes você não tem uma morte súbita, mas a sua vida espiritual ela vai morrendo dia a dia. Você vai perdendo o prazer. A tua vida ela já não tem mais aquele prazer como antes. Por quê? São pecados e mais pecados acumulados. Você sabe por causa de que muitos não gostam da minha pregação? Eu falo a verdade. Eu não prego emoção. Eu prego o dia a dia do ser humano. Eu prego o dia a dia das pessoas. Eu prego o dia a dia das famílias. É por isso que muitas famílias estão destruídas. Porque não se importa com o bem-estar espiritual um do outro. Então, eu digo para você, vigie. Deus sabe o que você pensa. Deus sabe o que você faz. Deus sabe o que eu e ela faz. Deus sabe se nós estamos aqui falando com vocês com verdade. Hoje, para mim é um dia especial. É a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia é para todos. Cada um sabe de si. Né? A Bíblia diz: examinai o homem a si mesmo. A Santa Ceia é algo tão sagrado. Olhando assim parece uma coisa simples, né? Ah, é um suco de uva e um pedacinho de pão. Mas ali você está comemorando o dia da tua vitória.
Quando Jesus morreu na cruz e derramou o sangue dele, ele salvou a mim e você. Nós já somos salvos, mas desde o momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e permanecemos com Jesus. Não adianta eu achar que estou salvo e viver uma vida errada. Viver uma vida de mentira, uma vida de falsidade, uma vida de intriga, uma vida de fofoca. Nós temos que ter muito cuidado, gente. Satanás, ele tem destruído tantas famílias. Tem destruído famílias e mais famílias. Olha só o que diz lá em Josué 7,19. Sempre é bom você acompanhar. Por quê? Porque você tem que saber o que nós lemos. Você tem que confiar, sim, no pregador, mas tem que confiar na palavra de Deus. Às vezes o pregador está maluco, começa a falar um bocado de coisa que não está batendo com a palavra. Josué 7. O título diz assim: o pecado de Cã. Cã era um homem que ele pertencia ao grupo de guerra de Josué. Deus, ele disse para destruir tudo naquele lugar, mas Cã, ele achou que poderia separar aquelas vestes para ele. Ele achou que poderia separar aquela prata para ele, aquele ouro para ele. Só que nessa brincadeira foi ele e a família dele toda destruída. Olha só o que diz. A Bíblia diz assim, 7:13. Levanta-se, santifica o povo e diga: santificai para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: as coisas condenadas no meio de vocês, a coisa condenada no meio de vocês, ó Israel, vocês não poderão resistir os seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Você sabe o que é as coisas condenadas? É aquilo que você tem guardado dentro de você. É um sentimento, é um pecado que você cometeu, uma mentira, mágoa, é um ressentimento. Eu lembro uma vez que a Rose, ela não percebeu que ela falou algo para mim que me feriu. Porque geralmente nós raramente se defende quando é esposa, ainda mais sabendo que é uma mulher de Deus. Naquele dia eu fui ferido. Eu vivi uma das piores amarguras da minha vida. Eu guardei aquilo dentro de mim. Eu já olhava para a Rose com um olhar endurecido, um olhar de raiva. Eu já não deixava, sabe, ela se aproximar como antes. Mas o Espírito Santo que habita em nós nos despertou. Eu tive que me humilhar e pedir perdão para você. E nisso nós vencemos aquele mal. Daquele dia em diante, outros dias, nós temos vigiado
enviado pontualmente. Eu vigio as palavras que ela diz para mim, os incentivo, eu peneiro. Porque se ela falar qualquer coisa errada, eu posso ser destruído. Se eu falar qualquer coisa errada para ela, eu posso destruí-la. Quem destrói nós não é o diabo, é nós mesmos. Com as nossas decisões, com as nossas paixões, com os nossos achismos. Amém? A Rose, ela tem uma forma de trabalhar, eu tenho outra forma de trabalhar, mas há uma concordância. Uma vez eu falei para uma das amigas dela, a nossa força está na nossa unidade. Nós somos impenetráveis nesse sentido. Quem tenta penetrar no nosso meio, nós mete fogo. Nós mete fogo. Se Satanás tentar com qualquer mimimi, a gente mete fogo. Ele sabe disso. Então, você, minha amiga, meu amigo, tem que se unir com a tua esposa. Você que não tem ainda um esposo ou uma esposa, se une com família. Porque nós estamos vivendo dias difíceis. Então Deus ele diz para a gente nos santificar. Porque hoje Ele vai fazer maravilhas no nosso meio. Olha só o que aconteceu com Cã. Lá no versículo 15, 7 e 15. Aquele que for achado coisa condenada será queimado, ele e tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. É sério, gente. Não brinque. Não brinque de cristianismo. Não brinque de ser crente, de ser servo ou serva. Não brinque. As coisas é séria. Nós viemos nessa caminhada, não é um dia nem 2 dias. Nós vem nessa caminhada é muito tempo. Vai fazer 29 anos. Nós já vimos muitas pessoas se destruírem por achar que a obra de Deus é normal. Você passar uma vassoura na igreja não é normal. Não é igual você passar uma vassoura na tua casa. Você passar um pano na poeira da casa de Deus não é normal. As coisas de Deus são sagradas. Você está correndo o risco de perder sua salvação. A Bíblia diz que essa família aqui foi destruída também. Olha só. No 19. Então Josué disse a Cã, olha só o jeitinho que ele disse: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, rendei louvor a Ele. E conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. Cã respondeu a Josué: a verdade, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesado mais que meio quilo, cobicei essa coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na minha terra, ou seja, na minha casa, no meio da minha tenda, e a prata debaixo. Lá no versículo 25 diz assim: Josué disse a Cã: por que você trouxe esta calamidade sobre nós? Olha só, às vezes é o nosso pecado que causa problema na nossa família.
Às vezes é o nosso pecado que não deixa o bom andamento da nossa casa em bem. Você sabia disso? E às vezes ninguém sabe que tem um pecado ali. Às vezes ninguém sabe que tem algo errado ali. Pensamento, desejo. Então nós temos que hoje abrir o nosso coração e a nossa mente. Deus não trouxe vocês aqui de brincadeira. Deus, Ele não trouxe vocês aqui para cantar. Deus não trouxe vocês aqui para isto. Deus trouxe vocês aqui para libertar sua mente hoje. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus trouxe vocês aqui para mostrar para vocês, se não mudar, vai perder a salvação. Talvez é a última chance que nós temos hoje. Talvez é a última oportunidade. Deus não está preocupado com o teu dinheiro. Deus não está preocupado com os teus bens. Deus está preocupado com a tua alma. Para onde vai a tua alma se morrer agora? Para onde? Quem é que vai vir receber a sua alma? Quando a alma sair do teu corpo, vai ser os anjos das trevas ou os anjos de Deus? A tua consciência fala por você. A nossa consciência fala por nós. Talvez ninguém nunca pregou desta maneira para vocês. A Bíblia diz que nos tempos atuais as pessoas vão querer criar mestres para si, para pregar o que eles querem, para falar o que eles desejam, da forma que eles querem. Mas com Deus não funciona dessa maneira. Deus não vai fazer o que você quer. Deus, Ele vai falar o que é certo. Ele conhece o teu futuro. Ele conhece o teu dia até amanhã. Eu estava vendo um dia desse. Tem uma denominação aí que está fazendo um trabalho maravilhoso. O resgate das almas. Só fala das almas. Esse jovem foi nesta reunião. Foi feito o apelo. Ele ignorou. Dias depois ele estava em cima de uma pedra, todo ensanguentado, morto. Aonde foi a alma dele? Deus sabia que ele ia perder a oportunidade, por isso que levou ele lá. Gente, a gente não brinca aqui de cristianismo. A gente está aqui nessa instituição há 7 meses, vai fazer agora dia 9, levando a Vera, levando na guerra. Nós declaramos guerra contra o diabo pela tua alma. É muito importante. A tua alma, ela é preciosa. Aleluia. Existe um espírito chamado Exu das almas preciosas. Ele luta pela tua alma 24 horas. Ele sabe qual é o valor da tua alma. Ele não está preocupado com o teu carro, com a tua casa, com teus bens, com o que você come. Ele está preocupado em roubar a tua alma. Às vezes nós queremos, ai gente, está tão chato essa reunião. Eu queria mais animar, mais ânimo, mais emoção. Não tem emoção com Deus. Com Deus é ou não é. Não adianta que Deus não vai te agradar do jeito que você quer. Não adianta, minha amiga, meu amigo. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós não vamos trabalhar de meia boca. Nós não pregamos o Evangelho pela metade. Nós não pregamos o Evangelho com meia boca. Nós pregamos o Evangelho na íntegra. E para isso eu tenho que viver na íntegra. Se eu viver de qualquer maneira, eu estou lascado aqui nesse altar. Eu tenho separado a
minha vida, eu tenho consagrado a minha vida durante esses 7 meses que vai fazer de uma maneira como eu nunca fiz na minha vida. Eu abri mão de muitas coisas para poder cuidar da alma de vocês. Eu abri mão do meu futuro profissional. Eu abri mão de um sonho profissional por amor às almas. Eu estou pagando um preço, nós estamos pagando um preço. Ninguém dá nada por nós. Mas Deus, Ele vai exaltar. Honra vocês. Não somente nós, mas como vocês. Porque o sacrifício que nós temos feito em prol desta comunidade aqui na Viana do Castelo é válido. Temos clamado por este povo. É válido. Nós falamos para vocês como que fosse com 100 ou com 2. Para a gente não faz muita diferença se tem 100 pessoas ou 2, ou 7 ou 8. O que nos importa é que tem alma para ouvir. E Deus, Ele está dizendo para vocês nessa manhã: se arrepende. Ele quebrou a aliança com Deus. Talvez é por isso que muitas das vezes nós não temos tido prazer nas coisas de Deus. As pessoas aí têm levado as coisas de Deus de qualquer maneira. Ela não tem nem prazer de comer. Ela come como se estivesse comendo uma palha. Porque o prazer saiu dela, porque ela está levando as coisas de Deus na brincadeira. Ela está levando a obra de Deus no oba-oba. Não é assim, minha amiga, meu amigo. E a Bíblia diz aqui, olha, no versículo 25, ele foi destruído, porque você trouxe calamidade sobre nós. O Senhor hoje trará calamidade sobre vocês. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo, ainda os queimou, e levantaram sobre eles multidões de pedras, que permanece até o dia de hoje. Aquela pedra é a vergonha deles. De repente você está carregando uma vergonha que ninguém sabe. De repente você perdeu o teu prazer. O teu prazer de estar com o teu marido. O teu prazer de estar com a tua esposa. O teu prazer de estar com teus filhos. O teu prazer de servir a Deus. Você acha que não vale mais a pena. Por quê? Porque tem um pecado escondido. Então você vê, essas duas famílias fizeram diferente. Aí nós vamos lá para poder finalizar, lá em Samuel 25. Existia um homem chamado Nabal. Esse camarada era um camarada maligno. Era um camarada mau. Ele era um camarada perverso. Ele era um camarada rico, mas perverso. A Bíblia diz que Davi cuidava das ovelhas de Nabal. Davi, ele botou o exército dele para cuidar das coisas de Nabal, sem Nabal pedir. Mas quando Davi teve fome, Davi estava fugindo de Saul. Davi estava fugindo do inimigo. Mas quando ele teve fome, Nabal rejeitou ele. Nabal não quis dar para ele. Ali era sobra, era muita comida. Então a Bíblia diz lá no versículo 25, 10, está escrito assim: Nabal deu a seguinte resposta a Davi, seu servo Davi. Quem é Davi? É o filho de Jessé. Muitos são hoje em dia os seus servos que fogem do seu senhor. Você acha que eu vou pagar o meu pão e a minha água e a minha carne e os meus animais
partir para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm. Davi era um homem famoso. Davi era um homem de guerra. Davi era um homem que cuidou das coisas de Nabal. Mas Nabal era um homem cruel, ruim. Ele não ofertava as coisas para a obra de Deus. Porque Davi era a obra de Deus. A Bíblia diz que quando Nabal falou isso, foi declarada a destruição da família de Nabal. Davi ajuntou seus 400 homens para quê? Para destruir Nabal. Criança, animais, todos. Mas Abigail, como uma mulher sábia, ela foi na frente, pegou tudo que tinha que pegar e levou para Davi, se inclinou diante de Davi e se prostrou diante de Davi e intercedeu pela família. E Davi ouviu a voz dela. É muito forte. Quando, no 25, 23, quando Abigail viu Davi desceu depressa do jumento e prostou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando até o chão, lançou-se aos seus pés e disse: meu Senhor, que a culpa recaia sobre mim. Ela não jogou a culpa em Nabal, ela não jogou a culpa em ninguém, ela pegou a culpa para ela. E Davi a perdoou. A Bíblia diz que naquele dia ela declarou para Nabal que tinha feito. A Bíblia diz que o coração dele congelou. Nunca mais aquele homem foi o mesmo, porque Abigail ofertou a Davi. A Bíblia diz que Nabal, olha só o que diz, no 25:36. Abigail, voltando para junto de Nabal, eis que ele fazia estas coisas em casa, um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre. Ele bastante embriagado, por isso ela não lhe contou absolutamente nada até o amanhecer. Pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. Então o coração dele amorteceu, morreu, perdeu a alegria. Quem é que dá a alegria, se não é o Espírito Santo? Ele perdeu a alegria, amorteceu e ficou como pedra. Passando 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Minha amiga, meu amigo, não brinque. Eu já vi coisas que você não tem noção. Pessoas que brincaram com Deus hoje já não estão mais com nós. Em tempos atuais. Não brinque. Não brinque. Não se oponha a um homem de Deus, a uma mulher de Deus. Não atrapalhe a causa do Evangelho. Porque no dia que você tentar, você morre. Não atrapalhe. Deus conhece a tua mente. Deus conhece os seus pensamentos. Ele conhece a tua intenção. Então, essa é a declaração que Deus queria falar para nós. Não é verdade? A Rose vai falar da Santa Ceia e nós vamos participar da ceia.